Boa noite. Vamos ver o pessoal chegando aqui. Trazei 1 hora a live, então acho que hoje o público vai ser um pouco menor porque tivemos aqui algumas questões técnicas, né? Então vou ter que fazer aqui os chamados para o pessoal do nosso giro da semana de número 5. O tempo vai passando, né? Já estamos no número 5. E as coisas em Juiz de Fora, como costuma acontecer quando a gente chega a 1 mês da eleição, elas estão ficando mais políticas, no sentido partidário, político-partidárias, do que propriamente questões cívicas acontecem, né? Ocorrem. Então, hoje, de certa forma, o nosso papo vai ser até mais político do que um papo cidadão, embora eu vou colocar algumas questões aqui de cidadania, como sempre faço. Vamos lá, tem gente entrando aqui, o Falsete, que sempre nos acompanha, o Alexandre, a Silvia Nardelli, a Joyce. Oi, Joyce, tudo bem? Vou esperar um pouquinho aqui para o pessoal entrar, já que hoje, como eu disse, vai ser uma live mais rápida e mais política do que propriamente cidadã. Valéria também, que está sempre aqui, a Joyce, espero que todos estejam bem, todos tenham abraçado seus pais, quem não os tem mais, que tenha rezado por eles, né? Como uma forma de preservá-los no coração. Meu amigo Tiago Pires está aqui também, um grande amigo que entende muito de política. Felipe Almeida, nunca vi ele por aqui. Felipe mexe com política lá em Andrelândia. Bom te ver aqui, Felipe. Fico muito feliz. Vou dar mais um tempinho aqui. Além de tudo, começou o Brasileirão, né? Jailson, meu querido irmão, que tenta assistir, mas não consegue a nossa live. Hoje, pelo visto, ele conseguiu. Deixa eu melhorar aqui a minha visualização. Diogo, Simões, só gente muito querida aqui. Bem, eu vou começar a falar um pouquinho sobre o que está acontecendo em Juiz de Fora, em Minas Gerais, no Brasil, tratando da questão que a gente tem que tratar, infelizmente, que chegamos a 100 mil mortes pela Covid no Brasil. E é um número muito expressivo, é um número que deixa a gente muito triste, muito chateado. Poderia ser uma morte que deixaria chateado, 10, 100, 1000, mas 100 mil nos deixa chateado por 100 mil vezes, né? Por 100 mil pessoas. E a reflexão que eu posso fazer sobre a Covid, sobre a pandemia, é que infelizmente ela ainda não está dissipada, por mais que a gente tenha tido uma redução no número de mortos, a possibilidade de estabelecer um platô, né? A gente ainda tem 1000 mortes por dia, o que é muito ruim. Tem pessoas próximas da gente perdendo pessoas de suas famílias, e isso implica que tenhamos ainda que tomar todos os cuidados necessários. E na questão específica de Minas e Juiz de Fora entrou na onda amarela, que já liberou salão de beleza, que já liberou shopping, que já liberou uma série de uma série de atividades econômicas. E a gente lê notícia na Tribuna de Minas essa semana que as linhas de ônibus vão ser intensificadas, porque, obviamente, as atividades empresariais e econômicas voltaram, e isso demanda
uma colocação de novo de alguns ônibus e de algumas linhas que estavam com atendimento reduzido ou sequer estavam sendo atendidas. Então, a minha reflexão é que, embora a gente tenha a lei que estabelece que Juiz de Fora agora está na onda amarela, que Juiz de Fora agora pode ter uma série de atividades, aquela velha lembrança de que quem não precisar sair para trabalhar ou para fazer compras, principalmente as pessoas com comorbidade ou de idade, continuem mantendo o seu isolamento social. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, para falar sobre a Covid, eu comecei a ler essa semana esse livro do Silvio Almeida, Racismo Estrutural. O Silvio Almeida é um professor muito famoso do Brasil, que está atualmente estudando na Carolina do Norte como professor visitante. E o Silvio Almeida trouxe uma reflexão no livro e também nas entrevistas que ele deu sobre a constatação de que, embora tenhamos muitas mortes, 100 mil, o sistema público de saúde é o que está evitando que o número de mortes no Brasil seja ainda maior. Porque o Brasil é um país muito grande, é um país profundamente desigual, e se a gente não tivesse uma saúde pública tão aprimorada, no sentido de tão universalizada, porque a gente precisa melhorar a prestação de serviços, mas se a gente não tivesse isso, talvez já tivéssemos chegado a mais algumas centenas ou centenas de milhares de mortes. Então, uma reflexão que eu fico aqui, a partir dessa abertura de várias atividades econômicas, essa possibilidade de daqui a um mês, as pessoas têm dito que pode vir a onda verde, que aí na verdade está tudo liberado praticamente de novo, é que a saúde pública precisa ser cuidada não só como um bem para a população com dificuldades financeiras, mas justamente ela é universalizável porque a gente descobriu que saúde universal ajuda a reduzir os riscos biológicos e os riscos sanitários. Então, eu queria deixar essa reflexão com vocês. Sobre Juiz de Fora, propriamente dito, o que mais pegou nessa semana, as duas coisas que mais pegaram na política de Juiz de Fora, na política, digamos, no sentido maiúsculo, aquela política que envolve a gestão da polis, do município e da cidade, foi a lei proposta pelo vereador Pardal, presidente da Câmara. Ele foi duramente criticado no Brasil por uma manifestação do José Simão. E essa lei, não sei se todo mundo acompanhou, quer dizer, todo mundo acompanhou, mas se formos ler essa lei, ela tentou, pelo menos era o projeto do vereador Pardal, e a Câmara aqueceu, tentar melhorar o ambiente de negócio, melhorar a liberdade econômica das pessoas para empreender. Existiu uma alegação de que a Lei de Edificações de 1986 atrapalhava muitas empresas a se instalarem em Juiz de Fora, porque existia uma exigência de sanitários por uma dimensão muito diminuta em relação a outras cidades para aquele estabelecimento. Eu tenho uma posição sobre essa lei que eu não sei se ela é errada, mas eu tenho certeza que ela é inoportuna. Porque Juiz de Fora poderia ter discutido na questão do plano diretor, poderia ter discutido questão de estudo de impacto de vizinhança, poderia ter criado uma lei que pegasse a lei de liberdade econômica e, a partir de uma ideia do que essa lei estabelece, que é redução de burocracia, mas, claro,
fazendo a contraposição com demandas sociais, poderia ter ocorrido uma melhor discussão sobre lei, sobre o plano diretor, sobre a necessidade de desburocratizar para ajudar o município a ficar mais enxuto. E eu acho muito ruim a gente ter essa discussão pontual, e todo mundo sabe, isso está na imprensa. A loja Havan entrou com uma demanda judicial discutindo a lei de Juiz de Fora, e isso também, ou principalmente, foi o que motivou a adequação da legislação local a um entendimento que pode se cristalizar judicialmente. Então, eu quero pegar essa análise, essa lei, para dizer que a gente precisa realmente melhorar a Câmara, no sentido de que as discussões realmente mais importantes ocorram com um amplo debate da sociedade, a sociedade seja chamada. Isso já ocorreu em Juiz de Fora. Eu lembro quando o Código Tributário Municipal foi reformado em 1996, a Câmara ficou cheia, com várias das representações da sociedade civil tentando melhorar o texto daquele projeto encaminhado pelo Executivo. E eu sinto falta hoje em dia na Câmara desse tipo de proximidade, e principalmente de uma construção de pautas temáticas. Me parece que a função do presidente da Câmara deva ser, justamente, já que cabe a ele pautar as demandas legislativas, claro que seguindo condicionantes da lei orgânica, da Constituição, do regimento da Câmara, mas ele pautar questões próximas do ponto de vista temático, para que essas discussões não ocorram de forma tão pontual e trazendo questões que, na verdade, não impactam tanto assim na vida das pessoas. Bem, ponto de vista de Juiz de Fora, praticamente só ocorreu isso, porque a onda amarela trouxe a abertura de novas atividades, a possibilidade de abertura de lojas e empresas de várias atividades econômicas. Isso impactou o transporte coletivo e vai impactar outras demandas do município. No Brasil, a gente teve algo que eu julguei muito interessante essa semana. Eu acompanhei, enquanto eu trabalhava, né? Porque eu sou um pré-candidato que ainda continuo trabalhando, não tenho essa dádiva de ser um rico empresário ou ser um servidor público que já possa ter pedido a sua licença para atividade política. Eu, na verdade, quero até deixar isso claro aqui para quem me acompanha. Eu não tenho necessidade de me desincompatibilizar do meu cargo de procurador da Fazenda Nacional. Então, nesse momento, eu continuo político e fazendo as minhas atividades profissionais, mas o que eu quero dizer é que, acompanhando essa audiência pública da reforma tributária, eu vi coisas que eu nunca imaginei que eu fosse ver. Eu vi, por exemplo, o ministro Guedes e o deputado Freixo. Então temos uma visão muito mais à esquerda, uma visão liberal do Guedes, concordarem que a gente precisa mexer na tributação para tributar dividendos, mas claro que não gerando um impacto muito forte para a atividade empresarial, porque o imposto de renda, contribuição social sobre lucro líquido já são muito grandes, e acaba que o empresário realmente paga essa conta na pessoa jurídica. Mas não pagar nada de dividendos e lucros é uma questão que está posta para o Brasil resolver. Vi também vários deputados e senadores, e salvo engano o ministro Guedes, colocarem em discussão a injustiça social de não se tributar embarcações e aeronaves a título de PVA.
Vi também uma defesa até certo ponto tímida, uma posição tímida do ministro Guedes, dizendo que não pretende criar uma nova CPMF. Eu não sei se isso é verdade, não sei realmente se no frigir dos ovos não vai ocorrer isso, porque a desoneração da folha exige uma fonte adicional de receita que viria da tal contribuição sobre o pagamento. Mas eu queria colocar aqui para todo mundo que, embora eu esteja envolvida com as demandas locais, como pré-candidato a prefeito pelo PV, a minha atividade acadêmica é toda voltada à tributação e finanças públicas atualmente. E eu tenho acompanhado de perto a reforma tributária, porque a outra novidade boa que me ajuda a entender, ou tentar entender esses temas melhores, é que agora eu sou pesquisador também da FGV, e uma das linhas nossas de pesquisa na Fundação Getúlio Vargas é justamente a reforma tributária, e eu quero trazer a análise, sobretudo, do que isso impacta de perda de receita para os municípios e nas questões ambientais, que é uma pauta do PV. Ok? Então, queria deixar registrado, vai sair um artigo meu no Jota, que é um dos maiores jornais jurídicos do Brasil amanhã, falando sobre a primeira parte da reforma tributária, e a gente vai avançar nesse tema. Outra coisa que eu também esqueci de falar, mas impacta na política aqui de Juiz de Fora, é que inicialmente foi dito que as pessoas que tinham feito o cadastro biométrico, mesmo agora por uma demanda sanitária não sendo mais necessária, poderiam votar, só que houve uma decisão do TRE nessa semana apontando que essas pessoas não vão poder votar se não tiverem cumprido o cadastramento. Então a gente está falando talvez de menos 60 a 70 mil dos 400 mil eleitores que o jornal tem anunciado. Bem, agora vamos falar da política mesmo. Hoje a live é muito menor e é uma live que eu trago algumas questões políticas para todos vocês. Primeiro ponto, trago uma questão que a Tribuna hoje noticiou, que nesse momento, em Juiz de Fora, deixa eu ver, porque mesmo eu que estou envolto a isso, não sei, temos 16 pré-candidatos a prefeito. Temos 16 pré-candidatos ou aspirantes a prefeito. E eu sou um deles, né? Pelo PV, a gente continua avançando nas discussões internas para que haja candidatura própria, e devo dizer que aconteceu algo muito interessante essa semana. Feliz de ver aqui o Emerson Belotti, meu pai Célio, Débora, todos aqui presentes. Mas essa semana, o PV de São Paulo lançou o Eduardo Jorge como candidato a prefeito de São Paulo e estabeleceu 10 pautas para uma São Paulo melhor. Eu comecei a estudar esse texto para incorporar num plano de governo que há muito tempo o nosso grupo no PV discute para melhorar a cidade de Juiz de Fora, mas eu fico muito feliz de ver que o PV de São Paulo, da maior cidade do país, percebe, e isso foi dito, que a polarização em torno de Bolsonaro de um lado e PT de outro não faz bem ao país. O mesmo professor Silvio Almeida, desse livro Racismo Estrutural, falou no Roda Viva algo muito importante. Nós estamos num momento no mundo em que a gente tem uma tempestade perfeita, entre aspas, porque temos crise sanitária, temos crise econômica, temos crise biológica e temos crise social. Só dá para sair disso com diálogo. E a gente vê, infelizmente, que tanto o polo mais próximo do presidente
quanto o polo que se aglutina no PT não tem tido capacidade de diálogo. Não, na verdade, nem querem o diálogo, porque a polarização do ponto de vista eleitoral, infelizmente, os beneficia e isso gera essa postura muito ruim. Mas falando especificamente do quadro de Juiz de Fora, a minha pré-candidatura está mantida, a convenção do PV será no dia 5 de setembro, nós conseguimos garantir que a convenção ocorra um pouco antes até do fim, para que a gente, confiando que vai ser referendado como pré-candidato, comece a ter a possibilidade de organizar melhor a campanha, porque demanda alguns esforços burocráticos e de gestão mesmo de campanha, e temos certeza que o nosso nome será ratificado ou a candidatura própria, porque aqui existem pessoas que querem o diálogo. E é interessante também, só para mostrar como é que há alguns grupos políticos realmente pensando em diálogo na cidade, tentando sair da polarização, o candidato Wilson da Rezato, do qual tem algumas discordâncias em termos de projeto de cidade, até do ponto de vista do que fazer com o ordenamento urbano, o PSB fez uma aliança com o DEM, que seria um partido visto mais na centro-direita e o PSB na centro-esquerda, mostrando que a gente precisa dialogar. O campo progressista e o campo de centro precisam realmente dialogar para resolver esses problemas graves que todos os municípios têm. E essa é a pauta também do nosso grupo no PV, de buscar uma alternativa melhor para a cidade. Essa é a nossa crítica, inclusive, em relação a algumas propostas. A gente tem uma ideia de sustentabilidade mais clara quanto ao município de Juiz de Fora. Sustentabilidade em todo ponto, econômica, ambiental, social, em todos os pontos. Bem, essas eram as questões dessa semana. Como eu disse, essa é uma semana que começa a Câmara já diminuir a sua atividade, a Prefeitura, na verdade, está cuidando da Covid, da pandemia, e agora o comércio está mais liberado. Então a gente está começando a entrar finalmente na questão político-partidária local, e agora eu vou trazer cada vez mais essas questões, além de questões que o grupo do PV, do qual fazemos parte, tem colocado. E eu queria aqui, para terminar, colocar dois livros aqui que eu tenho lido, mas vocês vão entender por que eu vou falar dessa leitura, que são de temas que vão estar nas lives que eu vou fazer essa semana. Essa semana eu tenho 4 lives já marcadas, pode ser que tenha ainda mais 2 ou 3, a gente ainda está com uma restrição de isolamento, então, querendo ou não, a live é uma forma de comunicação com o público. Eu tenho live que já atingiu 1000 visualizações, as lives em média atingem 300, 400 visualizações, e a gente vai atingindo 400 pessoas que têm interesse sobre determinados temas por conta das lives. A primeiro é esse livro aqui, Constituição Tributária Comentada, que eu vou ter o privilégio de fazer uma live sobre a reforma tributária, a Constituição Tributária, com o professor da FGV, Gustavo Fossati, e com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros Grau. Só para responder aqui, Dilermando, o governo local deveria ter uma aproximação mais próxima do governo federal. Eu vou discordar um pouco do que você falou, não no conteúdo, você tem razão, mas essa proximidade não é de governo, é proximidade de ente. Eu não preciso ter um prefeito que apoie o presidente, um presidente que apoie o prefeito, um governador que apoie o presidente e vice-versa. Numa república, e isso é uma crítica que sempre foi feita aqui nesse ponto,
Se nós tivermos as bancadas de deputado estadual e deputado federal, ou mesmo as secretarias municipais focadas no que são os programas de governo estabelecido, ou que na verdade são políticas de Estado muitas vezes, estabelecido dos ministérios em Brasília, a gente não precisa de proximidade com o presidente ou com o governador, porque nós somos uma república. Então, eu vou concordar com você, mas dizer que, na verdade, é uma aproximação dos entes. É você realmente saber onde buscar a verba e como buscá-la. Mas, voltando, eu vou ter essa live no dia 11, com o professor da FGV, o ministro Eros Grau. Vou ter uma live muito interessante, dia 12 de agosto, com um grande amigo meu chamado Rodrigo Pirajá, que criou a SP Negócios, a São Paulo Negócios, na gestão do Haddad, mas continuou na gestão do Dória, para vocês verem como é que é uma questão técnica que transcende linhas ideológicas. E nessa live com o Rodrigo, ele vai explicar para a gente como São Paulo construiu uma entidade que criava modelos para negócios vinculados a parcerias público-privadas e também estabeleceu políticas de fomento das atividades empresariais de São Paulo, vendendo a cidade de São Paulo para o empresariado do resto do Brasil ou até internacional. Claro que não somos São Paulo, estamos muito longe disso, mas esse modelo da SP Negócios, que é um modelo de modelagem da prestação de serviços públicos feita por meio de concessões para a iniciativa privada e também uma forma de fomentar a atividade econômica, é um modelo muito interessante que, na verdade, deve ser estabelecido na cidade. E, nesse mesmo sentido, eu já conversei com um professor, um economista, o Guilherme de Lacerda, que lançou esse livro, Devagar é que não se vai longe, parcerias público-privadas de desenvolvimento econômico, para a gente discutir aí na outra semana sobre PPPs, para que as pessoas entendam o que são PPPs e por que para o município pode ser interessante um modelo de negócios entre setor público e privado por meio de PPPs, principalmente para áreas de infraestruturas. Esse é um ponto que muitas vezes é obscurecido no debate político municipal. Nós não temos dinheiro para investimento, porque as demandas dos municípios são muito grandes do ponto de vista social, as receitas só vêm as próprias do ISS, do ITBI e do IPTU, e para fazer obra fica muito caro, muito caro. Então, num quadro de déficit fiscal, em que a gente deve buscar todo o dinheiro possível para as demandas sociais, o modelo de PPP realmente é muito interessante. E uma outra live que eu vou fazer com o meu querido amigo Luiz Mar, que é um jornalista da cidade conhecido, vai ser sobre a história de Juiz de Fora. Há algum tempo, eu até tenho postado aí nas minhas redes, eu comprei 20 volumes de livros clássicos sobre a cidade de Juiz de Fora, livros sobre a Galeria de Arte Celina, livros sobre sobre o Aeroclube de Juiz de Fora, os primeiros passos da aviação em Juiz de Fora, livro sobre o Rafas, livro sobre o Itamar, e por aí vai, e me chamaram para essa live para eu falar um pouquinho dessas questões que eu tenho estudado e que são questões assim muito legais para a gente discutir. Então, teremos isso. Semana passada eu fiz uma live muito interessante sobre liberdade econômica, com o Valmir, presidente da Federaminas, e vamos continuar nessa toada, conversando com os vários segmentos sociais. O Marcelo, que é nosso companheiro de partido, vai fazer uma live conosco sobre a situação dos taxistas, talvez seja essa semana ainda. A Lenir sobre o setor de saúde
E, enfim, tem um conhecido de um grande ambientalista do nosso partido que vai nos apresentar um catador de papel para nos mostrar quais são as demandas deles. Então, a gente tem buscado realmente um diálogo com todos os setores sociais e econômicos da cidade e com todos os grupos políticos que realmente pensam no bem de Juiz de Fora. Vamos lá. Alexandre, essa questão da Cesama eu ainda vou ter que tratar. Eu estou pensando em fazer uma visita à Cesama como cidadão para entender melhor algumas questões e poder me posicionar aqui. Na verdade, a Cesama e a Impave são duas questões delicadíssimas. Delicadíssimas. Enfim, meus amigos, não sei se alguém tem aqui alguma questão mais para dizer. Como eu disse, foi uma live muito rápida, vai dar meia hora, mas já podia até ter terminado. Acabou que eu me alonguei aqui um pouquinho, porque eu estou vendo as pessoas entrar, ó. Ana Paula Baques, o professor Zé Maria já estava aqui, e acaba que eu fico me animando, tentando receber um feedback de vocês sobre quais questões vocês querem que sejam tratadas, porque pode ser que eu as tenha esquecido. Para terminar mesmo, eu quero dizer que existe uma falsa impressão. Agora, Ana, você não perdeu a hora não, eu que fiz na hora errada, eu que fiz. Edler, manda, essas histórias do Rafa de vocês, eu não sei nem se podem ser contadas, né? Mas nessa live aí vocês falem o que pode ser contado. Thiago, a São Paulo Negócios é um negócio muito legal. E um outro papo que eu vou ter para as próximas semanas, sobre a Rio Negócios, que é do Everton, que foi secretário de Educação aqui em Juiz de Fora, está no governo estadual, naquela empresa que cuida da venda do patrimônio de Minas Gerais. Ele topou, a gente vai ver a agenda, para a gente discutir a Rio Negócios. Então a gente vai pegar o exemplo de São Paulo, do Rio, e estou pensando ainda, se alguém puder falar de uma cidade de médio porte que já tenha a sua empresa pública de negócios, fale aqui para a gente, que eu vou atrás para a gente debater também, para tentar pensar no modelo de JF Negócios, para que haja, repito, modelagem das concessões de serviço público. Então, esse velho problema que a gente vê de transporte urbano em Juiz de Fora, pelas empresas de ônibus, se você tiver uma empresa à parte que faz a modelagem fora das coisas miúdas da política. O Thiago está falando que acha que Betim tem. Eu vou procurar, o Thiago, muito obrigado. Que você sai daquela coisinha rasteira da política, miúda do dia a dia, a gente consegue estabelecer algo muito melhor. Meus amigos, não sei se eu estou carente aí da presença de todos, mas eu estou continuando aqui a falar. Se alguém tiver mais alguma questão, pode colocar, até para a gente discutir na próxima. Ou se não, eu vou terminar. E já que a gente falou de Juiz de Fora, vai ter uma live sobre Juiz de Fora, quero recomendar o livro do professor Wilson Cid, A Margem do Paraibuna, que ele traz de uma forma deliciosa várias questões sobre a cidade. Mariana, não vou dizer que eu tenho pauta, porque ainda estou como pré-candidato, mas já discutimos aqui várias questões do saneamento, sobre a necessidade do investimento maciço para a gente sair dos ridículos 8% que temos de tratamento. Parece que com a ET criada essa semana, foi uma pauta que realmente, eu esqueci de dizer, vai chegar o tratamento de esgoto em Juiz de Fora a 25%. Mas eu creio que a gente tem que chegar a 60%, 70%, 80% de tratamento do esgoto. É uma sensação que eu tenho, tá? Não sei se pode ser até maior. Eu estou colocando um pouco menos,
porque Juiz de Fora tem um relevo meio complicado, tem um processo de ocupação irregular em vários pontos da cidade que vai ser difícil você chegar lá para fazer o tratamento de esgoto. Então eu acho que a gente tem aí um teto talvez inicial entre 60% e 80%, é uma impressão que eu tenho, e a gente tem que fazer esse modelo. O marco do saneamento que já foi tratado, ele traz a possibilidade de empresas privadas, ou reafirma a possibilidade de empresas privadas investirem no tratamento de esgoto. Mas a impressão que nós temos, conversando com especialistas, embora eu tenha vários amigos da AGU que estão na ANA, na Agência Nacional das Águas, me digam o contrário, mas a gente tem um pouco a impressão que não vai ser tão fácil assim criar, e aí até a JF Negócios faria isso, né? Uma modelagem para você atrair empresa privada para tratar do tratamento do esgoto, que é muito caro. É muito caro. Então a gente tem que fazer um modelo muito bem feito para atingir essa demanda social. E a ANA, Mariana, a ANA, eu sei de discussões que eu tive lá com alguns amigos, está discutindo uma questão que eles ainda não têm solução nesse marco do saneamento, que é a questão das tarifas sociais. Para que a gente tem que entender nesse momento que as maiores demandas da sociedade mundial e da brasileira também são demandas sociais básicas, que as pessoas estão sem comida, sem emprego, sem trabalho. Então a gente onerar para essas pessoas o tratamento de esgoto é totalmente fora de cogitação. Então o modelo de negócio estabelecido tem que contemplar as tarifas social. E o Falsetti disse aqui muito bem, o número de moradores de rua aumentou muito. Aí ele está perguntando se existe algum sentimento para essa área social. A percepção que nós temos, o Falsetti, isso é uma área que ainda não foi totalmente estudada, é que para a gente melhorar mesmo a área social de Juiz de Fora, a gente precisa que a Prefeitura e a Câmara, numa parceria, coloquem isso como prioridade da gestão pública. Então, não estou falando mal necessariamente do prefeito de ocasião, nem da Câmara, mas precisa que o prefeito e o presidente encampem essas matérias para que o secretariado faça as políticas sociais. Porque a informação que eu tenho é que as secretarias, embora a secretaria que cuide da paz social está um pouco, me faltou o termo aqui, sucateada, mas nós temos algum campo de trabalho e isso precisa que haja uma vontade política, como o Zé Maria disse. Isso precisa virar uma pauta, precisa ser gestão, como a Ana Bax colocou aqui, para que a gente melhore essa situação, ok? Vou me despedir de vocês, desejar nesse restinho de noite, né, um feliz Dia dos Pais para todo mundo. Eu fiz um texto que saiu publicado, está nas minhas redes aí, para o meu pai, na verdade que eu homenageio todos os pais e filhos, amor de pai para filho e do filho para o pai, e que isso seja algum conforto para nós neste momento de dificuldade, a gente lembrar do afeto do pai presente ou do pai ausente. Muito obrigado, uma boa semana para todos.